Bom dia! Eu estou fazendo o meu próprio jogo e isso tá me deixando maluco. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê, mas antes eu queria te dar um pouquinho de contexto. Algumas semanas atrás eu tava totalmente deprimido, com 2 strikes no YouTube, 2 strikes no Teco Teco e a minha série sobre Evangelion foi derrubada de novo. Então eu tava bem sem ânimo pra fazer vídeo. Mas, também nessa época, as crianças se juntaram para fazer protestos massivos e violentos contra o Felca no Roblox. Caramba, cara, eu me pergunto por que é sempre no Roblox. Mas, enquanto eu tava lá rachando de rir, me veio um pensamento em mente. Ano passado, o Roblox foi uma das plataformas mais acessadas do mundo. E querendo ou não, ele tem uma estrutura absurdamente parruda, que suporta milhares de experiências e milhões de jogadores online o tempo todo. Fora isso, eu já estou no final da faculdade e não senti que fiz um projeto realmente grande até agora, mas na teoria é para eu ser capaz de fazer isso, afinal eu tô quase formado. Então, eu resolvi me pôr à prova. E para fazer isso, eu também chamei o meu amigo Tutizin para ele me ajudar com essa bagunça. Algum de nós já fez ou tem a menor ideia de como se faz um jogo? Não. Algum de nós já mexeu com scripts em Lua? Também não. A gente conhece alguém que consiga nos ajudar quando tudo pega fogo? Absolutamente não. Mas isso tudo são só detalhes. O primeiro passo, assim como em todo projeto feito do zero, foi idealizar o que exatamente a gente quer fazer. Pensamos em um joguinho de corrida, uma arena PVP, um Tower Defense, mas no final a gente decidiu que seria um joguinho sobre construir casinhas e matar zumbis. Só que depois a gente tirou essa parte de construir casinha e ficou só matar zumbi mesmo. Depois disso, o próximo passo foi aprender a como usar o Roblox Studio. E sabe, eu sempre vi aqueles joguinhos super simples e super pay to win e pensava que talvez eles fossem fáceis, simples ou até mesmo preguiçosos de fazer. O que eu não esperava é que na verdade a engine do Roblox fosse monstruosamente potente. Eu, indo com meus preconceitos, não esperava realmente por isso, mas no final faz sentido. Afinal, ela é feita para criar jogos online. Então ela te entrega assim, de bandeja para você, todo um sistema de colisão, gerenciamento de servidores, uma pá de módulos utilitários, armazenamento, sistema de animação, construção, iluminação, propagação de áudio, fora esse jeitinho incomum que ela funciona. Tipo, em momento nenhum, o projeto realmente está no seu computador. O jogo, os áudios, os assets, tudo isso fica em nuvem. E nem com versionamento você tem que se preocupar, porque sozinha a engine registra todas as mudanças que você fez. Então, mesmo que eu não tenha gravado a minha tela durante o desenvolvimento, eu posso facilmente te mostrar como o jogo era naquela época. Resumindo, o motor desse jogo é muito bom. O ruim é ter que aprender a usar ele. Assim, a documentação do Roblox é traduzida e super bem feita. E tem alguns youtubers brasileiros que ensinam muito bem como fazer várias coisas. Mas, inevitavelmente, a maior parte do conteúdo sobre essa engine tá em inglês. Então, você vai ter que dar o seu jeito de interpretar. E pior que isso, se você precisa implementar 5 mecânicas e para isso assistir 5 tutoriais, você vai ver 5 pessoas usando 5 técnicas diferentes para fazer 5 coisas diferentes em 5 tipos de jogos totalmente diferentes. Ou seja, você vai estar costurando uma concha de retalhos, o que não é por si só uma coisa ruim. Muito pelo contrário, todo projeto grande é trabalhado por muitas pessoas diferentes. Poxa, o Windows 11 foi feito com 50 milhões de linhas de código, e eu não sei quantas centenas de programadores são necessários para fazer isso. Então, existem sim várias técnicas de programação dentro dele. O importante é que todas elas sigam a mesma filosofia de programação. Você não precisa saber tudo sobre como fazer algo ou como algo funciona, mas você precisa sempre saber o que você está fazendo, o que você vai fazer em seguida e como essas duas coisas vão se conectar, principalmente se você estiver usando IA. Irmão, o ChatGPT tá programando bem pra caramba, mas ele ainda não substitui um programador. Vamos supor que você acabou de abrir o estúdio e agora você vai pedir pro chat que ele te faça um sistema de tiro. O que ele vai fazer é cuspir para você um monte de código, que se você implementar, até pode ser que funcione. Mas dificilmente isso vai ser sustentável por muito tempo. Afinal, você vê o sistema de armas como uma parte do jogo, uma coisinha entre várias outras.
Já pro GPT, aquilo que você pediu é tudo. Ele não tem o escopo maior da experiência. Ele não tá preocupado com manutenção, escalabilidade, segurança, conexão com as outras partes e, principalmente, ele não tá nem aí pra performance. Ele só quer responder o seu pedido e, de preferência, com o mínimo possível de tokens. Então, se você pedir para ele fazer um sistema de armas, sem saber como esse sistema funciona, quais são as partes separadas dele, o chat vai te entregar uma maçaroca que faz mais ou menos o que você pediu, sem se importar se é fácil arrumar ou se isso vai travar o seu jogo. Agora, se em vez disso você dividir o sistema em funções menores, tipo, uma função que controla a quantidade de munição do player dentro do perfil dele, outra que é responsável por calcular a trajetória e os acertos, um dicionário que informa cadência, dano, precisão e tamanho do magazine, enfim, parece que você está programando mais. Só que não é bem assim, porque agora a arquitetura que cuidava de uma arma pode cuidar de todas, inclusive das que você ainda vai fazer. E se uma coisa parar de funcionar, é muito mais fácil ler e arrumar um módulo do que uma maçaroca inteira. Então saiba disso para sua vida. A IA tem que fazer aquilo que você mandar ela fazer, porque você é quem sabe o que deve ser feito e nunca, jamais, o contrário. Dito isso, fazem semanas que eu durmo e acordo pensando na programação desse jogo. E quanto mais eu aprendo, mais eu encontro erros no meu próprio código que me prendem em um círculo vicioso que me tira mais ainda o sono à noite. É uma delícia, cara, eu recomendo pra todo mundo. E eu sei que eu dei esse exemplo das armas, mas a verdade é que pouco tempo depois elas foram todas pro lixo. Pois é, fera, mais uma lição importante. Planeje muito bem o que você vai fazer. E mesmo planejando muito bem o que você vai fazer, em algum momento você vai trocar de ideia no caminho. Nesse caso, eu e o Tutu resolvemos trocar totalmente de direção. Agora, não seria mais um jogo sobre construir uma base e eventualmente sair dela para explorar. Não. Agora a exploração seria a parte principal do jogo. Em vez de armas, nós teríamos classes com poderes e skills diferentes. E também vamos ter vários zumbis diferentes, e também vários lugares diferentes, e vamos colocar bosses diferentes, itens, patches e... ok, quebramos a primeira regra da Game Dev. Comece um projeto pequeno. Velho do céu, a gente sabia que deveria começar um projeto pequeno, porque começar um projeto grande era problemático, mas a gente foi lá e fez mesmo assim. E agora a gente descobriu por que é problemático. Fera, sem zoeira, eu vou te falar a coisa mais óbvia do mundo. Mas tudo aquilo que você não colocar no seu jogo, não estará nele. Se você não programar os zumbis para se moverem, eles não se movem. Se você não programar para eles morrerem quando a vida chegar a zero e eles continuam de boa. E se você não decorar, não mobiliar o interior de um lugar, ele fica vazio. E eu fiz muitos lugares que agora estão vazios. Então, guarda isso na sua cabeça. Com grandes escopos, vem muitas horas de trabalho e muitas horas sem dormir. Se bem que sobre isso, na verdade, não tem muito como fugir. Na época em que eu tô gravando esse vídeo, e segundo a IA da própria engine, o nosso projeto atualmente tem mais ou menos 150 scripts e 21 mil linhas. O que a princípio parece ser até que bastante, mas se você tirar a média, você vai ver que são pouquíssimas linhas por script. Por conta exatamente da nossa filosofia, isolamento de responsabilidade. Cada script faz apenas a sua função e só ela. Por isso, o jogo tem muitos scripts pequenos, mas bem fáceis de arrumar. Bom, com o mínimo pronto, no dia 28 de fevereiro, há mais ou menos 2 semanas atrás, nós lançamos a versão beta do nosso jogo. No início, apenas com 3 personagens. O samurai, com os incríveis poderes de bater nos outros, o bruxo, que dispara raio laser e sai voando, e o batedor, com uma arma que faz... assim. Eu passei semanas programando sem problema nenhum, mas na hora de fazer os personagens, foi quando eu chorei e o Tutu brilhou. Porque, tipo, eu fiz toda a lógica pra aplicar as animações, sons e efeitos, mas eu não levo jeito nenhum pra fazer animações, sons e efeitos. Ao contrário do Tutu. Tipo, eu vi esse menino passar 3 dias apanhando pra programar um botão, mas na hora de fazer a arte, esses foram os efeitos que eu criei e esses foram os efeitos que ele criou. Anota aí, pra fazer um jogo você precisa de muita paciência e no mínimo um amigo artista. Bom, nessas semanas após o lançamento, nós também criamos mais 2 personagens. A Maid, que o poder dela é dar uns pulão, e o Padre da 12, que o poder dele é ter uma 12 e uma garrafinha cheia de fé. Pra ser sincero,
30 dias não é tanto tempo assim para desenvolver um jogo. Dá pra fazer, mas a gente passou a maior parte do nosso tempo aprendendo antes de realmente fazer. E te contar uma coisa, valeu muito a pena. Em só um mês, a minha lógica de programação melhorou mais do que em 3 anos de faculdade. E eu não tô exagerando. Mas ainda assim, falta muita coisa no nosso jogo. Atualmente nós temos um boss. E se tudo der certo, no final do jogo serão 14. E os personagens... Bem, nós vamos fazer quantos nós conseguirmos. Inclusive, estamos sempre aceitando sugestões, se vocês tiverem alguma. O nome do jogo é Zombie X Layer. E se vocês quiserem mais vídeos desse estilo, bem diferente do habitual, deixa seu comentário aqui embaixo dizendo que vocês gostaram. Enfim, muito obrigado aos membros do canal por todo o apoio, principalmente nesses tempos difíceis. E um obrigado especial aos membros nível anjo, pela grande força que vocês sempre me dão. Eu acho que é isso. Valeu! Falou!